Sejam bem-vindas novamente ao Papo com Nutri. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É muito bom estar aqui. A gente teve muito assunto, né? Muito. A gente falou que tem que ter mais um monte, né? Porque agora a gente virou parte 1, parte 2, parte 3. Parte 1, parte 2, parte 3. E você que assistiu o episódio anterior, você pôde ver Samara chorando, tá? Ah, só eu, né? Só Samara chorou, fez assim com a boquinha, mano. Todo mundo aqui encheu o olho da água. Vem falar que só porque eu tremi o queixinho. Então hoje a gente não vai começar de mãos dadas. Para não ter chance de ter choro aqui, porque hoje a gente vai falar de vida pós-graduação. Então você que assistiu e deixou sair alguma dica, anota aqui, ó. Anota não, clica aqui no card, que eu não sei onde ele tá, mas ele vai aparecer. E confira tudo. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre pós-graduação de Samara Plentz e de Maria Eduarda Cunha. Mas, antes de começar com as minhas convidadas, quero me apresentar. Meu nome é Jaque Vidal, eu sou mulher, mãe e empresária, e a minha maior missão é conectar pessoas. Com esse podcast, eu quero dar ouvido a profissionais para ajudar você a conquistar os seus maiores sonhos. Sejam bem-vindos ao Papo com o Nutri, o lugar de ouvir e de falar sobre empreendedorismo, sobre carreira e sobre execução. E aí, Samara Plentz? Sabia que você ia começar comigo. Né? A Samara é nutricionista e empreendedora. Sim. E a Maria Eduarda, uma recém-formada em nutrição. A gente vai seguir o nosso papo hoje para falar sobre visão e para falar sobre futuro. A gente já falou sobre o passado, a gente já falou sobre porquê, a gente já falou sobre o propósito. E aí eu vou me direcionar para a Samara. Duda, me ajuda para a gente esgotar todas as possibilidades. Ai, não esgota não, que eu quero voltar outras vezes. Samara, você já tem uma carreira consolidada, você já tem um consultório, né? Você tem agenda fechada até que mês? Sempre 2 meses à frente, é muito difícil ter vaga antes. Mas a gente tem lista de espera, então assim, desistindo a gente vai fazendo encaixe. Conta pra gente como é que foi esse processo desse teu empreendimento, de ter o seu consultório. Já dei um spoiler, né, sobre Sim. isso no episódio 1, mas eu, no início, já fazia atendimento em domicílio, depois, junto, né, na verdade, foi atendimento nas mesas dos restaurantes onde eu atendia algumas pessoas e evoluí para um consultório de uma prima minha, de fisioterapia e estética, então evolui para lá, junto com a academia do Vitor Belfort. E isso, fiquei trabalhando nesse esquema mais ou menos entre 6 meses a 1 ano, até eu ter o meu consultório próprio, que eu aluguei uma sala. E foi um... Aluguel de contrato ou sublocação? Não, aluguel de contrato. Aluguel de contrato. A sala era minha, Explica alugada no meu diferença. nome. Assim, a sublocação, ela acontece quando a Maria Eduarda tem uma sala e eu já pronta, já montada, e eu subloco aquele espaço. Então, eu vou usar aquela sala por determinados momentos. Então, isso é uma sublocação. No meu caso, eu não fiz uma sublocação. Eu aluguei uma sala vazia, não tinha nada dentro da sala. Fiz obra, botei mobiliário, botei absolutamente tudo dentro da sala e transformei no meu consultório. Então, eu fiquei nesse meu consultório durante 3 anos, até que surgiu a oportunidade de comprar uma sala no mesmo prédio. Mas calma, conta do seu consultório. Como ele era, todo rosa. Era todo rosa. Eu não tinha como ser diferente, assim. Eu acho que, na verdade, eu quis refletir ali uma energia e as cores que eu mais gostava. Então, na verdade, ele não era só rosa. Ele tinha verde água também. Na verdade, ele era rosa pro lilás e verde água. São cores de cura, né? Cores de calma. Então, a gente trabalha com cura o tempo inteiro. E calma também, né? Porque assim, as pessoas chegam atacadas, então usei essa questão das cores também. E aí fiquei durante 3 anos nesse consultório e surgiu a oportunidade de comprar a minha atual sala, na verdade, que é no mesmo prédio, no mesmo andar, com a mesma planta. E aí foi que eu investi pesado, criei coragem, acho que foi uma das situações mais ousadas que eu tive na minha vida, assim, mais corajosas, de encarar um empreendimento desse tamanho, que para mim era muito grande, porque eu saí há menos de 5 anos atrás. Na verdade, quando eu assinei o contrato da compra, eu tinha 3 anos de atendimento. Então, foi bem rápido, assim.
E aí foi bastante corajoso, assim, da minha parte, e eu fiquei bastante orgulhosa daquele momento, porque foi do zero ao imóvel próprio. Uma das grandes dificuldades quando a gente quer alugar alguma coisa, aqui no Brasil a gente tem uma série de entraves, né? Que eu falo que é bem... Quem foi teu fiador, Samara? Meu marido. Né? Meu marido. Porque isso aí, hoje em dia, é difícil. É difícil. Toda vez que você vai alugar... Na verdade, você tem a condição de fazer um seguro-fiança, que são Caríssimo. 3 ou 4 aluguéis de forma antecipada. Ou você tem... E a gente não tem isso, a gente está começando, né? Como é que eu vou ter isso? Ou a gente tem a parte do fiador. Foi meu marido naquele momento. Foi bastante burocracia. Obra... Gente, o que é obra, né? Então, assim, obra, dor de cabeça. Eu cuidei de tudo sozinha da obra. Então, fui atrás de tudo. Grana, muito dinheiro que vai, a torneirinha fica aberta, assim, né? E, ao mesmo tempo, trabalhando, tocando obra e fazendo 1000 coisas, né? Mas foi uma delícia. Confesso que eu estava brincando de casinha quando eu montei o primeiro consultório. E o segundo consultório foi a mesma coisa. Então, assim, na verdade, foi com muito mais afinco, né? Minha dedicação. Porque aí era meu, né? Eu posso botar o que eu quiser. O investimento é muito mais alto. A dor de cabeça é muito maior, porque é uma coisa meio que definitiva, assim. Então, você quer o melhor, você não quer qualquer coisa. Sim. Então, mas também foi uma burocracia danada. Assinar financiamento, dar correr a parte de papelada, entrada, correr demora. papelada. Negociar, gente. O que é uma mulher numa mesa de negociação com 3 homens para falar sobre um imóvel? Sim. Nossa, foi tenso. Eu fui sozinha, com 3 caras, né? Tipo, eu falei, não, esse valor aqui não, eu quero isso, eu quero... né? Esse custo aqui não é meu, isso aqui não é meu. Olha, foi tenso. Mas tá aí, saiu a minha salinha e tá lá, linda e maravilhosa. O que você pensa, Duda? Sublocar? O que você pensa para agora, já que você quer seguir na área clínica? Nesse start agora é sublocação. Mas, assim, sempre projetando o ato de ter o meu cantinho, Sim. né? Ter o meu consultório. Sim. Mas nesse começo eu acho importante a sublocação, que eu só fui pensar depois que eu me formei, depois que eu saí da graduação. Na graduação eu não pensei, meu consultório, sublocação, onde eu vou atender, como... Você não pensa, você, assim, pelo menos eu não pensei, eu creio que os meus amigos da faculdade também não. A gente vai pensar nisso depois, assim, quando a gente já tá com a corda no pescoço, é agora ou nunca. E é isso, acho que é o maior medo, né, das pessoas. E sabe qual é o bom da sublocação? É porque você tem uma segurança do seu investimento inicial ser muito baixo. Exato. Sim. Então, assim, é muito bom você ter essa possibilidade, porque você gasta se você ganha. Sim. No meu caso, assim, se eu não tiver agenda para completar, meu custo continua lá, é meu. Né? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu não tenho esse problema, mas a partir do momento que você subloca, você só vai ter o custo da sublocação se você de fato ganhar. Então, o seu investimento inicial acaba sendo baixo. Então, é uma grande vantagem para ser informados. Uma grande vantagem. E as pessoas que saem, né, da faculdade, terminam ali, às vezes não pegam o CRN por esse medo. Né? Como que eu vou atender? Eu vou pegar o CRN, vou pagar, né, aquele valor, aquela anuidade. E como que eu vou pagar essa sublocação? E não entendem que se você atender, você tem o dinheiro para pagar a sublocação. E quanto mais você for trabalhando aquilo, mais você tem. E mais você vai sublocar mais vezes, mais clientes, mais público você vai alcançar. E isso que acho que falta para a gente ter de informação na faculdade para chegar até essa informação e alavancar a carreira. Sim. Como a gente falou no primeiro episódio, né? Eu acho que isso que trava muita gente que se forma e não atua. A não exercer. Falta de informação, na verdade. Falta de pensar, né, no assunto. Às vezes é simplesmente não entender, não saber que isso existe. Até que hoje em dia, de novo, né, com as redes sociais, a gente acaba tendo mais informação. Mas não é uma coisa tão simples, né? Toda sublocação exige contrato, porque você é responsável por uma coisa, o locador, né? O locador? Locatário? Ai, gente, eu sou loura, vocês entenderam. O dono do babado todo. Ele tem as obrigações dele, vocês têm as obrigações de vocês. Então, assim, é importante tudo ser feito em contrato, mas é uma mão na roda, assim. Sim. Eu tive isso, né? Quando eu tive a clínica da minha prima, era sublocação. Eu sublocava por hora. Então, por atendimento, perdão. Era por atendimento que eu fazia na clínica dela. E já tive sublocação por hora também, que é durante o período que você fica na clínica. São coisas diferentes. E tive parceria. Parceria também é um excelente... Exato. É um excelente método. Por exemplo, quando eu atendi na academia do Vitor Belfort, era parceria. Eu fazia atendimento dos professores de forma gratuita. Em troca. Em troca, eu tinha minha sala.
Sá, olha aqui para essa câmera 1 e fala para as nutricionistas que estão te assistindo agora que estão com medo de entrar numa sublocação. Se direciona para elas. Gente, sublocação não tem que ter medo. É trabalhar as mídias sociais, é trabalhar a parentada, é trabalhar os amigos para fazer uma consulta com você. E conforme você tiver dinheiro para receber dessas consultas, você vai ter dinheiro para sublocação. E a sublocação é muito importante que você pense em 2 fatores. Primeiro, o conforto e atendimento do cliente. Porque vai fazer muita diferença para ele chegar num lugar que ele se sinta bem. O segundo ponto que é muito importante, que às vezes a gente não pensa, é estacionamento. Porque como que esse cliente vai chegar até lá? Né? Então, assim, é muito importante pensar nisso. Show. Boa dica, né? Vamos anotar tudo. Porque assim, às vezes a gente não pensa, mas como eu já tenho ali uma estradinha pela frente, a gente escuta muito o que o cliente quer ouvir. Né? E independente de ser sublocação ou não, o cliente gosta de ser mimado, né? Verdade. Então, em qualquer situação, oferecer água, cafezinho, essas coisas são importantes que são coisas importantes para que se observe no lugar da sublocação. Legal. Achei ótimo. Espero que todas as nutris estejam anotando essas dicas valiosas. E uma coisa importante também, geralmente o lugar da sublocação tem o seu... você tem que levar os seus equipamentos, tá? Então tem que pensar nisso. Sim. Você tem que fazer um investimento inicial ali num computador. Computador, né? A forma como você vai atender, né? Um computador, o software de atendimento, se você for trabalhar com software, que eu indico bastante, porque é muito mais fácil, muito mais rápido de atender. Você tem que pensar na forma como você vai fazer a avaliação corporal, né? Se você vai fazer bioimpedância, se você vai fazer análise antropométrica. E tudo isso tem que estar juntinho, bonitinho, para você carregar junto com você. Papéis, caneta, fita métrica, essas coisas todas. Geralmente são materiais próprios, né? Então, isso tudo tem que estar com você. Legal. Duda, como é que você se vê daqui a 5 anos? Eu me vejo no meu cantinho, no meu consultório, atendendo aquele público-alvo, que é o que eu estudo há mais tempo. Porque por mais que a nutrição, que eu fiz a faculdade de nutrição, terminei, são muitas áreas. Tem muitas, muitas áreas. Então, assim, eu estudei para nutrição esportiva. Eu tenho, o meu curso profissionalizante em nutrição esportiva de alta performance. Então, daqui a 5 anos, eu quero ter esse público comigo, quero ter o meu cantinho. E é isso. Atletas, a gente já passou o arroba da Duda. Comecem a procurar ela, porque ela está se especializando em suplementação esportiva, que também é um dos temas que a Samara fala brilhantemente bem, né? Quando a gente é empresária, né? E quando a gente olha para dentro da nossa empresa, hoje você tem uma empresa, né? Você tem um time que está por trás de você. Você não começou com um time, você começou com a sua equipe, né? E quando você tem um time e quando você tem sua empresa, você sempre tem que estar no presente, mas uma parte sua já tem que estar no futuro antecipando tendências, né? Criando. Eu costumo falar que o meu maior concorrente, eu quero ser a minha maior concorrente. Eu quero matar a minha empresa daqui a 5 anos, porque eu não quero esperar que alguém venha me matar. Então, quando a gente já vira a chavinha para essa cabeça de empresária e de empreendedora, como é que você divide, assim, Samara hoje, consultório atendendo, e a tua visão para daqui a 5 anos? Que parte do seu dia você dedica, seja com estudo, seja, né, com especialização, para matar a Samara de hoje? Bom, esse é um papo bem interessante, né? Assim, que você acaba tendo que fazer uma análise mais por fora, né? Mais por cima da situação. Você me falou, quando você... A sua equipe, né? Eu demorei 2 anos para ter minha secretária. Então, eu aprendi bastante da parte burocrática antes também. E desde que eu aprendi que eu posso delegar as coisas para a secretária, minha vida melhorou bastante. E aí deu tempo para eu pensar nessa parte. Perfeito. Porque antes eu falava assim, cara, não dá tempo de fazer nada. Eu tenho que agendar cliente. Já perdi muito cliente, porque não respondia na hora, né? Então tem que agendar paciente, tem que mandar prescrição, tem que explicar como é que funciona o aplicativo, tem que fazer um monte de coisa aqui, tem que receber dinheiro do paciente, tem que, né, às vezes emitir o recibo na mão ou a nota fiscal eletrônica, que seja, mas tem que ser feito isso tudo. E aí, caramba, era muita coisa. Então, não dava tempo nem de pensar nisso. Certo. E aí, quando botei uma pessoa para me ajudar, isso começou a vir, né? E eu comecei a atender mais pessoas e comecei a ocupar mais os meus dias e chegou
a ponto de eu trabalhar full time. Na verdade, eu atendo 4 vezes na semana. Sexta-feira, desde que eu assinei lá minha demissão do emprego anterior, eu falei que eu nunca ia atender na sexta-feira. Na verdade, eu atendo sexta-feira, mas a minha consulta custa R$5.000. Então, se você quiser atendimento na sexta-feira, eu estou à disposição para esse valor. Que dia é hoje? Hoje é sexta-feira. Uhum. Tá cara a minha consulta aqui. Vou te mandar o Pix depois para você fazer. Mas voltando. Então, assim, eu trabalhava full time 4 vezes na semana. E muito tempo, assim, tipo, de manhã até de noite, todos os dias. E aí é exatamente isso, né? Em que momento que isso vai acabar? Porque quanto mais eu fico aqui, maior a demanda. E aí foi quando eu comecei a falar quem eu quero ser daqui para frente, e eu comecei a investir um pouco no digital. E aí, quando eu investi no digital, eu tive que diminuir o meu período de atendimento. Tive que mudar isso, de atender menos no consultório e cuidar mais da parte digital. Então, daqui a 5 anos, essa empresa que existe hoje, ela não vai mais existir de fato, porque ela vai estar muito mais no digital do que no presencial. Perfeito. Eu pretendo, no futuro, atender só quem já é meu paciente. Quem eu angariar de pacientes, ou quem já estiver na minha listagem de pacientes atual. E nos próximos 2 ou 3 anos, depois eu pretendo não mais ter agenda aberta para novos pacientes e cuidar somente da parte digital, porque eu tenho muitos grupos de emagrecimento. Então... Fala um pouquinho, sabe? É muito gostoso trabalhar com grupos de emagrecimento. São acompanhamento... A gente faz acompanhamento online de mulheres, né? Mulheres são mais engajadas com essas coisas de grupo. E a gente vai no efeito manada do bem, onde as pessoas se auxiliam. A gente até está com agora, o nome é Você Mais Leve. E são grupos de 14, 21 e futuramente teremos de 40 dias de acompanhamento, onde recebe cardápio... sugestão de cardápio, receitas, tem diversas estratégias nutricionais que a gente usa para emagrecimento e vida saudável, mudança de hábito, mapa de conquistas, né, mapa de evolução dos hábitos. Então, é bastante interessante. O processo de emagrecimento, ou qualquer outro, é uma mudança de comportamento, né? Então, assim, tanto ganho de massa quanto qualquer objetivo que você tenha, você precisa mudar seu comportamento atual. Porque seria loucura você fazer as mesmas coisas que você faz hoje e esperar resultados diferentes. Sim. Então, tem que ser uma coisa, uma mudança de pensamento de fato. E aí a gente faz esse acompanhamento em grupo online, e aí no efeito manada vai todo mundo junto. Quando tu desanima, eu vou lá e te puxo. Quando a outra tá lá puxando, eu também quero ir nessa. Sim. E assim funciona super, super bem. Então eu pretendo dar mais foco a essa parte do digital, que eu gosto muito de trabalhar. Tem muito resultado, são resultados surpreendentes de mudança de vida, realmente. Não que no consultório não tenha, mas no consultório me demanda muito mais tempo. Me demanda muito mais... empenho, porque eu tô ali tete a tete com o paciente e eu sou limitada, então eu tenho X horas é isso para trabalhar durante a semana, então eu só consigo atender X pacientes por semana. Você não consegue escalar. Não consigo escalar. E pelo digital eu consigo. Então, meu entendimento é esse. Isso como business para você tem sido positivo? Sim. Dá para ganhar dinheiro, Samara? Dá para ganhar dinheiro. Isso. Dá para ganhar dinheiro. E se Deus quiser, futuramente vai dar para sobreviver de digital. Ótimo. Os trabalhos estão sendo voltados para isso. Duda, já parou para pensar sobre isso? Não, eu acho que com a pandemia acabou que a gente pensou nisso, que foi liberado, né, o atendimento de forma online, e a gente entendeu que isso é possível. E tem muita nutri que eu vejo no Instagram do CRN, né, pedindo para continuar, para ser uma coisa vitalícia ali, esse acesso a consultas nutricionais online. Sim. É uma forma bem interessante, eu acho que futuramente vai ser mais ainda do que o presencial, né? Nessa coisa da pandemia, das consultas online, a gente realmente deu um salto quântico, assim. Eu acho que foi bem, bem interessante. O único problema que eu vejo, às vezes, em raros atendimentos como problema, é, de fato, a avaliação antropométrica. Que isso fica prejudicado. Porém, existem algumas soluções, e você que é nutri e tá com essa coisa de eu não vou atender online porque eu não tenho como fazer as avaliações, eu tenho algumas dicas aqui. Então, você pode ficar só com a fita métrica, fotos e ensina. A fita métrica você ensina o paciente a fazer, você pode ensinar durante a consulta, ou você já ter um PDF explicando para ele aonde que ele vai tirar. Olha, isso aí é dica boa, hein, gente? Isso eu faço sempre. Então, quando eu começo a consulta com aquele paciente, eu já tenho as medidas dele de fita métrica, balança, e as fotos de frente, costas e lado. E aí eu sempre peço as fotos de pescoço para baixo. Essas fotos, obviamente, não são divulgadas,
mas é só para avaliação do paciente de antes e depois dele mesmo, né? A gente não faz nada com essas fotos. E uma outra dica é você pedir para que ele vá, né, numa academia, num personal, em alguém que faça algum tipo de avaliação, mesmo que seja uma bioimpedância, não precisa ser necessariamente avaliação antropométrica, que não é todo mundo que sabe fazer. Então, mesmo que seja só na bioimpedância da academia, que, né, feito ali meio que de qualquer jeito, você não tem muita regra em academias para você fazer bioimpedância, mas pelo menos é o norte que você tem. Então, assim, é bem importante para destravar esse medo aí que vocês têm de atendimento online. Mas aí a gente está falando de consulta individual, né? Que você estava falando. Sim. E isso é um excelente começo, gente. Para quem está começando agora é maravilhoso, porque vocês pularam uma etapa imensa. Então, se eu quero atendimento com a Duda, acabou. Você vai lá e faz o atendimento. Falando nessa parte de atendimento online, me fala aí, você já atendeu gente do mundo todo? O mundo inteiro. Eu já fiz uma consulta em inglês para esposa de um amigo meu. Eles moram na Alemanha e ela fala alemão e inglês. E eu fiz a consulta inteira em inglês. Inteira. Gente, eu terminei a consulta assim, ó. Suane! Ai, me traz o espumante, eu falava. Porque eu tava tensa, assim, 3 horas de consulta quase. Nossa. Porque, assim, na nossa linguagem... Eu já demoro 2 horas numa consulta de primeira vez, gente. 2 horas. Porque eu entrego tudo na hora, tudo bonitinho. Tudo, o paciente sai da porta, eu não tenho mais nada. Já começando a dieta. Então, assim, eu não tenho... Ele recebe a suplementação tudo na hora. Tudo na hora. Então, nessa consulta eu demorei 3 horas. Aí, assim, tem muito brasileiro que mora fora. Sim. E chega até mim para fazer esses atendimentos. A gente trabalha muito comportamental desses pacientes, né? Sim. Então, muitas vezes, eles não querem só redução de medidas em números. Então, às vezes, a medida, a circunferência abdominal dele não importa muito, porque a gente consegue depois ver o resultado numa foto. Olha que tema legal. Duda, você aprendeu sobre nutrição comportamental na faculdade? Vocês aprendem? Tem uma matéria que a gente dá uma estudada sobre isso. Assim, é básico, né? Não é o que a gente escuta depois. Mas a gente dá uma analisada nisso. Então, eu vou sugerir para todo mundo aqui que é recém-formado, se você quer se diferenciar no mercado, você se especialize em comportamento humano. Porque todas as doutrinas que você tiver enquanto nutricionista vão estar voltadas para a forma como aquele ser humano se comporta diante de um prato de comida. Com certeza. Tem uma coisa que eu achei bem bacana, porque não importa o estágio da vida que você esteja, o estágio o seu nível de sucesso profissional, sempre vão existir dores, né? Sempre. E, tipo assim, hoje, o que eu percebo, as dores das nutris que já atendem, que já estão consolidadas, é como se reinventar, como criar mais horas no meu dia, né? E o ir para a internet, vocês concordam que não vai ser para todo mundo? Não vai ser para todo mundo. Tem que ter muita coragem de se expor também. Esse ponto que eu queria chegar. Quanto mais você se expõe, prego se destaca, toma martelada. Nesse ponto que eu queria chegar. Prego que se destaca, toma martelada. Toma. Né? Tem que estar preparado. A internet não vai ser para todo mundo. Não. Me conta, assim, situações que você... indelicadas que você já sofreu na internet, ou de haters, ou de próprias nutricionistas. O que já aconteceu, assim? Tem algum episódio de algo que tenha acontecido com você que, tipo... Sabe quando você vai deitar e você fala... Nossa, isso mexeu comigo? Na verdade, tem um episódio... Teve vários pequenos episódios, mas eu acho que tem um que é uma coisa muito absurda que aconteceu, que eu fui denunciada no Conselho de Nutricionistas por postagens que infringiam o Código de Ética. Nossa. Então, vamos só entender, né? Assim, o tipo de postagem que infringiu o Código de Ética. De acordo com o Código de Ética do Conselho de Nutrição, a gente não pode postar antes e depois de paciente. A gente não pode postar antes e depois nem da gente mesmo. Não pode, de acordo com o Código de Ética. É bastante retrógrado. E é uma discussão que a gente tem bem profunda entre nutricionistas e colocando isso com o conselho também, porque não acompanhou a evolução do digital. Sim, né? E existem algumas regras também do Conselho de Ética, do Código de Ética, sobre postagem de sorteios, não podem fazer, sobre postagens de marcas, que não pode fazer, sobre cupons de descontos, que a gente não pode oferecer. São coisas que eu sei, vocês vão dizer, mas todo mundo faz. Sim, todo mundo faz. E todo mundo que faz está infringindo o Código de Ética. É uma verdade.
E eu fui marcada num post depois de uma paciente minha. E eu fiz o repost desse post dela. Eu não criei o post. Foi ela que criou. Você fez só o repost. Eu só fiz o repost e ela estava me agradecendo pela condição, pela mudança que ela fez na vida dela. Estava me elogiando ali. E eu fui tirar um print dessa foto e tirar um print de alguns cupons de desconto que durante a pandemia algumas empresas... para estimular a venda, né? A gente sabe que claro, a situação estava bem para difícil. Ninguém, Então, eu recebi bastante cupons de empresa de congelamento de alimentos, de empresas de indústria de suplemento mesmo. E eu recebia os cupons e colocava nas redes sociais para estimular o povo a comprar com essas empresas. E aí, tiraram um print de todos esses stories e fizeram uma denúncia, um dossiê lindo, completíssimo. A pessoa perdeu um belo de um tempo para fazer uma denúncia. Nossa! Não, ela deve estar sem tempo nenhum. Você sabe quem foi? Sei. Eu sei quem foi. Mas você descobriu, né? Eu descobri, porque o conselho... O conselho fala? Não fala. Não, a denúncia ela é anônima. Anônima. Geralmente ela é anônima. Porque você tem que... Escorpiana, né, amores? Ela vai, ela caça, ela é profunda. Ela descobre, hein? Eu descobri quem foi e você quer choque agora? Você quer choque? Ai, ainda tem mais choque do que Não, isso? não, mas rapidinho. Pera. Não, calma aí. Segura. Mentira. Volte depois do intervalo. Mentira. Deixa eu... Ô, Samara, mas espera aí. Mas foi paciente que te denunciou? Não foi paciente. Foi uma colega nutricionista e uma pessoa muito próxima da minha família. Da sua família? Da minha família, inclusive minha madrinha de casamento. Ai, gente, escorpiano dá o quê? Dá nome aos bois. Meu Deus, estou minha muito madrinha chocada. De casamento. Foi minha madrinha de casamento, inclusive foi a pessoa que me apresentou para o meu atual marido. Ela chega a ser madrinha dos meus sobrinhos. Nossa. Que então, barra. Foi barra. Foi uma facada pelas costas. Foi barra. Eu fiquei quase que... Eu tive notícia dessa denúncia na segunda-feira. Descobri que foi ela na própria segunda-feira. Não foi o conselho que me falou que foi ela, que fique claro, né? Porque senão o conselho vem... Não interessa como que eu descobri, não vou falar. Mas não foi oficial do conselho o conhecimento da pessoa. Mas eu recebi uma denúncia numa segunda e eu só consegui responder ao Conselho de Ética numa sexta-feira. Nossa. Então eu fiquei de segunda, desde o momento que eu soube da notícia, até sexta-feira sem comer nada. Nossa! Me ajudou a emagrecer, com certeza. Me ajudou a emagrecer. Você chorou? Muito. Eu choro também, gente. Muito pesado. Eu chorei muito. Foi muito difícil pra mim. É muito pesado. Eu acho isso. que foi um dos maiores desafios que eu enfrentei na minha carreira. Foi muito difícil, porque é muito profundo, é muito sério, né? Eu tinha acabado de comprar meu consultório. Então, assim, eu tinha inaugurado o consultório há 3 meses. Sim. Então, assim, depois de uma obra, no meio da pandemia, ali, ralando para pagar um investimento super alto, isso podia mexer com a minha vida inteira. Sim. Então, assim, se acontece alguma coisa... mas você infringiu o código de ética. Mas, pelo amor de Deus, eu não fiz nada grave, assim, né? Então, assim, não... ser passível de denúncia. E aí, quando você escuta... eu escutei, né, a reunião do conselho, eles me mandaram excluir as postagens. Eu falei assim, não, foram todas nos stories, né? Já não estão mais online. Tinha uma que estava no feed, que era referente a um sorteio dos meus grupos de acompanhamento. Sim. Então, o produto era meu. Eu estava sorteando uma vaga no meu grupo de emagrecimento. E eu tive que apagar, mas tudo bem, foi antiga. Apaguei, a vida seguiu, mas eles me disseram isso, que era para eu apagar tudo. E eu perguntei se era feita uma consulta horizontal dessa denúncia. Perfeito, era isso que eu ia te perguntar. Aí a menina não entendeu nem a minha pergunta, né? Ela falou assim, como assim horizontal? Eu falei, mas... vocês recebem uma denúncia de uma pessoa que vocês sabem quem é. Vocês sabem quem é o denunciante. E aí vocês vêm atrás de mim por causa dessas postagens que ela provou pra mim que estava ali, porque ela se deu o trabalho de tirar os prints. Tá tirando prints. Dos meus stories e fazer um dossiê. Vocês vieram atrás de mim por isso. Vocês não se deram um trabalho como órgão regulador, né? Vocês não se deram um trabalho de ir até essa pessoa e analisar o perfil dela? Aí ela... não, nunca ninguém fez essa pergunta. Eu falei... eu não sou ninguém. Pois é. Senhor. Eu falei, então eu gostaria que você registrasse em ata. Então tá na minha ata registrada. Eu falei, eu gostaria que você registrasse em ata, que eu acho uma falta de responsabilidade de um conselho que regula uma profissão de olhar só o acusado, né? E aí não olhar quem está acusando também. E eu gostaria de te informar que todos
tem telhado de vidro. Óbvio. Porque existe, eu sei quem é a fulana, a sujeita é essa aqui. Ela, inclusive, deve ter cunho pessoal dessa denúncia, não sei exatamente por quê, porque ela é minha madrinha de casamento, me apresentou pro meu marido, a mulher fazia os olhos assim, ó, pra mim. Isso foi Aí presencial? ela, como você sabe? Foi online. Ela, tá. como você sabe? Eu falei, não importa. E não importa, como que eu sei? Mas eu sei. O nome dela é esse. E ela tem 34 posts passíveis de denúncia na página dela. Aí ela me olhou, ficou me olhando, ela... então, ó, que ranço. Então, você pode fazer uma denúncia. Ai, preguiça. Então, assim, preguiça de um conselho que estimula a o denúncia entre colegas. Aí eu falei, nem dela eu faria uma denúncia. Eu não faria denúncia do meu pior inimigo. E não vou fazer uma denúncia. Aquilo, né? Gente feliz não enche o saco. Não, gente feliz não enche o saco. Aí é aquela coisa, né? Assim, foi muito dolorido, foi muito ruim, foi um processo de muita... Até hoje eu falo, eu tô aqui com o coração saindo pela boca, eu assim, sei. porque é muito difícil. As desculpas que foram dadas, os motivos por que ela fez isso, assim, me fez de boba, assim, tentou me fazer de boba. Se entrar aqui em detalhes, é de chorar. Você fala assim, nossa, é um absurdo atrás do outro. E nesse período aí, eu tive que entender que ela fez o que o coração dela transborda. Então, a gente só dá o que tem, né? Só dá o que tem. Então, assim, eu lamento bastante por ela. E é uma pessoa que nem é minha concorrente, ela trabalha com crianças autistas. Zero. Então, deveria ter um coração melhor, né? Deveria cuidar do que está fazendo. Pelo amor de Deus, gente, a gente está aqui... Papo com o Nutri, né? A gente está tentando alavancar a carreira de todo mundo. Juntas somos muito mais fortes. Juntas somos muito mais fortes. A gente pode um monte de coisa. Para de denunciar a coleguinha. Se a coleguinha está fazendo um trabalho bom, vai lá e copia ela. Faz igual, faz bonito. Se inspira nela. Se inspira. Né? Busca inspiração nessa sujeita, não vai denunciar ela. Mesmo que ela esteja fazendo errado, o problema é dela. Ela que lide com aquilo. Não é problema nosso. Eu vejo muito assim, depois eu quero até te ouvir, Duda, se você enxergou isso enquanto estava na faculdade, mas eu ouço muito Nutri, não sei que fulano está me copiando, porque ciclano está me copiando, não, porque eu postei uma foto assim e agora outro está me copiando. Gente, na internet tudo se copia. Gente, é isso. E assim, nós somos nutricionistas. Vê se um jogador de futebol que vai postar foto dentro de um campo, que todo campo é igual... vai reclamar de outro que tá postando foto no campo. Gente, é o mesmo campo. Não tem como ser diferente. A gente, na verdade, só tem que cuidar com plágio, né? Mas sendo plágio, a informação... Nutrição é nutrição. Então, se ela falar de um assunto que eu também estudo, eu tenho que fazer um post. E se a gente vai estudar os mesmos estudos lá, científicos, a gente vai falar a mesma coisa. É o mesmo assunto. Vamos falar de abordagens diferentes. Samara é mais, né, espalhafatosa, fala mais, chama mais. Eu vou falar do meu jeitinho ali, mais séria, que a Jaqueline me cobra muito isso. E é isso, tá tudo bem, mas é o mesmo assunto, não é plágio, são assuntos que são pertinentes, né? Por exemplo, imunidade. Imunidade foi uma penca de post agora. Não quer dizer que eu te copiei, que ela me copiou. Quer dizer que a gente está engajado num assunto atual. Exato. E que a gente vai postar e que vai criar cada um a sua abordagem. E não é plágio, não é copiar, não é nada. Mas tinha isso na faculdade também? Tem muito isso na faculdade. Tem gente que na faculdade já começa com o Instagram, né? Já começa, pelo menos na minha, que tem 4 anos que eu entrei na faculdade. Já tem muito isso, né? Visível do Instagram. Tem gente que já entra com o Instagram fit, saudável, né? E aí já entra pra nutrição com esse Instagram já conhecido. Eu faria exatamente isso hoje. E já começa, assim, a bombar o Instagram, botar assunto, botar a cara lá mesmo. Então, assim, tem muito pra isso. Pra já depois pegar o gancho e já captar no paciente. Se tiver pronto, eu tô pronta. É um processo de vendas, concordam? Com certeza. Eu faria isso com certeza. Assim, eu virei essa chave agora. Assim, foi nos últimos 6 meses antes de me formar. Mas você acha que foi por segurança ou foi por tempo? Foi assim, eu já pensava muito em criar um Instagram na faculdade para falar sobre suplementação, para falar sobre nutrição, mas eu não me sentia segura. Sim. Eu tinha muito medo de, tipo, o que essa estudante está pensando, sabe? Então eu fiquei assim, não, quando eu fizer assim, 6 meses, por exemplo, tem 1 ano que eu não tinha mais disciplina nenhuma, era só estágio. Sim. Eu não ia mais aprender nada na faculdade. Eu não dependia mais da faculdade para nada. Era só os estágios obrigatórios e só. Então, quando eu fiquei só com esses estágios faltando, eu falei, não, agora eu vou entrar no Instagram, vou botar a minha imagem ali, mesmo que eu influencie uma pessoa. Já tá ótimo. Eu já tô influenciando alguém. Eu sou da área da saúde. Fala pra lá agora, Duda. Olha pra lá. Com esse seu sorriso lindo, você está com esse olho assim, ó. Gente, eu não sei se dá pra pegar, mas assim, ela tá de cílios, ela tá assim, ó, um azul com laranja. Fala. Vou falar pra vocês que se formaram agora.
ou que ainda vão se formar para focar na sua imagem, para focar no Instagram. Isso é muito importante. A gente da área da saúde tem que botar para fora mesmo as nossas visões, o que a gente estuda. Porque se a gente influenciar uma pessoa positivamente, a gente já está melhor do que aquela pessoa que influencia sem conteúdo ou influencia de forma negativa. Né? Então, é muito mais positivo, mesmo que seja 1, 10, 20 pessoas. Bota a cara lá mesmo, sabe? Se expõe. Eu sei que dá uma certa vergonha. Eu mesmo, para fazer vídeo no começo, eu tava assim, morrendo de vergonha. Hoje em dia, já boto caixinha de pergunta, bota ali. Se faz pergunta mesmo, gente. Não tem problema, não. Isso aí, Boa. eu não tenho vergonha. Juro. Obrigada, Duda. Meu namorado fala assim, ó, vida, me pergunta isso aqui. Me pergunta. Aí ele me pergunta. É isso, no começo tem que ser isso. Hoje em dia eu já recebo mais umas perguntas de outras pessoas que não são pedidos meus, né? Não me faz a pergunta. A pessoa já faz. Então, assim, é muito interessante. Tá vendo? Começa. Isso é muito legal, porque assim, às vezes a gente pensa que a grama do vizinho tá sempre muito verde, né? E na verdade sou eu mesmo que tô lá escrevendo as perguntas. Gente, Isso mas se chama vontade. E na verdade quer crescer, né? Então, assim, que se Vontade. dane o pensamento do outro. Ela tá fazendo as coisas pra quem quiser se beneficiar daquela informação. É exatamente ser feliz. a chave. O começar, né? Adorei, Fazer Duda. esse comecinho ali de se pergunta mesmo, bota a cara, fala de um assunto que você quer falar. Eu tinha muito medo disso, de como que eu vou postar. Gente, é assim, minha mãe comentando, meu namorado comentando, minha tia comentando, tá Eu também ótimo. comento, Duda. Já que também comenta sempre. Assim, é isso, o começo é isso. Não tem como eu cobrar que alcance várias pessoas, né? Tem que começar. Isso aí. E Primeiro isso passo. cria segurança, né? Eu acho que cria segurança. E aí, quando você vai fazendo de pouquinho em pouquinho, a hora que você olha pra trás, é igual, Samara, que corre maratona, né? É treino, né? Então, corra um pouquinho, a hora que você olhar pra trás, puta, tô correndo uma maratona. É isso. Né? Já Eu passou. acho que Tem uma coisa interessante nisso, porque com esse lance das caixinhas que você colocou, às vezes é interessante porque nos instiga a estudar. Porque, assim, me perguntam alguns assuntos dentro das caixinhas que eu, às vezes, não sei responder. Sim. Ou então, sim. assim, qual é exatamente o benefício da coenzima Q10? Meu amor, eu sei 5 benefícios da coenzima Q10, ela tem 12. Aí eu vou lá, sento e olho, pego um capítulo lá e escrevo, falo assim, tem isso. Então, esse ponto aqui eu posso abordar e já posso até fazer um vídeo, porque além desse ponto, tem esse. Então, acaba que amplia o meu conhecimento também. Sim. Então, eu acho que a gente tem tudo para usar o digital para favorecer a gente. Tem mesmo. Esse ato, né, da caixinha de pergunta é importante, esse que a Samara tá falando, que eles fazem umas perguntas que às vezes você não se faria, né? Por exemplo, eu abri minha caixinha e eu falei assim, não, vou falar desse tema aqui porque eu sei. E acaba que a primeira pessoa que te faz uma pergunta é uma pergunta que você, tipo, nunca esperava E outra ter coisa, que responder. quando você abre uma caixinha de pergunta, você descobre a forma de se conectar com o seu público. Sim. Porque nem sempre o que você está falando é o que a galera Sim, quer ouvir, né? Exatamente. Então, quando você abre uma caixinha de pergunta e você já tem uma interação, você vê que o influenciador que tem engajamento nato, né? Porque não é aquela pessoa, né, que paga, não sei o quê, ele está sempre crescendo porque ele aprende a ouvir o outro, né? E isso eu acho muitíssimo importante. É muito bom a gente falar sobre tecnologia, sobre internet, isso, né? É muito bom. É um assunto que não tem Eu fim. acho que é um assunto também que super não tem fim. Não tem fim. Teve uma coisa que a gente deixou de abordar no primeiro episódio. Inclusive, se tem algum assunto que a gente não falou aqui, comenta aqui nos comentários. Aproveita, agora é o momento de você curtir aqui o nosso bate-papo. Samara, você tem estagiária de nutrição? Eu tive uma estagiária e foi um período curto. E hoje eu não tenho mais estagiários, não tenho mais espaço físico no meu consultório. E eu acredito que o fato de eu ter uma estagiária, eu tenho uma responsabilidade muito grande de ensinamento para ela. E aí hoje não é o meu foco. Entendi. Hoje meu foco é o digital mesmo. Então, assim, eu preciso me dedicar bastante tempo a isso. Então, hoje eu não tenho mais estagiária. Tá. E você, Duda, você disse que fez alguns estágios, né? Como é que foi essa tua experiência de estágio na sua carreira? Eu comecei o primeiro estágio no 3º semestre. Eu comecei o estágio muito cedo. Eu também. Eu acho que foi muito importante, né? Um adendo aí, que é muito importante a experiência do estágio, né? Não só os desobrigatórios e não só no final da faculdade. Eu acho que procurar estágio ali no comecinho é muito importante, porque você aprende muito, você agrega muito. E, assim, os obrigatórios da faculdade são, assim, variados, né? Você não vai sempre para consultório, para clínica, né? Aliás, é raro hoje em dia você conseguir... É muito difícil. Para a clínica, vocês dizem para atendimento. para trabalhar Consultório. direto com o nutricionista. Existe um assunto também, que não sei se existe esse papo na faculdade, né?
mas sobre meio que a propriedade intelectual do nutricionista, né? A forma de atendimento, de abordagem. Então, alguns estagiários não sabem utilizar essa propriedade intelectual do nutricionista a seu favor. E acabam... Aí sim acontece o plágio. Aí sim acontece de pegar uma informação da forma como o profissional falou e fazer um post como se fosse a informação dele. Isso acontece bastante. Sim. Então, às vezes... Eu já vi isso acontecer, tá? Então, por isso que eu tô levantando essa questão que dentro de um estágio de consultório é muito difícil você confiar num estagiário para que isso não aconteça. Então, é importante também a gente levantar esse ponto, né? Com certeza. Essa seleção, né? Não é todo mundo que vai fazer isso, mas é um assunto que hoje em dia a gente fica mais atento. Sim. Mas Você como empresária. Como empresária. Você como empresária. E você como estagiária, você achou que foi bom, valeu a pena? Valeu super a pena. Não foi só para, tipo, cumprir tabela? Não, eu não fiz só para cumprir tabela. Eu fiz os obrigatórios, que eu achei até que seriam chatos, porque não seriam nas áreas que eu queria, né? Seriam hospital e cozinha, que são áreas que eu, particularmente, não quero seguir. Mas, assim, é bom aprender e ver que a nutrição é mais que o consultório. É muito amplo. É muito, 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 muito. Mas, assim, eu acho que a experiência do estágio, ela é muito enriquecedora e ela é muito importante. Para o meu começo, foi muito bom. Eu já sabia que eu queria lidar com as pessoas, né? Comecei a nutrição. Mas no estágio, no meu primeiro estágio, no terceiro semestre, que foi numa loja de produtos naturais, eu lidava com pessoas todos os dias. Eu atendia diversas pessoas para agregar ali um valor nutricional naquele alimento, né? Então, eu falava um pouquinho sobre ele. Legal. Eu lidava com as pessoas, né? Isso que é muito mais importante. Porque na faculdade, a gente está ali com o professor. A gente tira dúvida com o professor. E no que eu aprendi nesse estágio, foi que, assim, eu aprendia na faculdade a lidar com caso clínico de diabetes. E daí chegava uma senhorinha assim, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, eu não tenho mais um rim. E é isso. Aí você, tipo... Eita, é muita coisa junto que você não espera. Então, assim, o estágio para mim foi muito bom. Eu fiquei 2 anos nesse estágio, foi um estágio que me agregou muito. Teve o da cozinha também, que eu aprendi muita coisa. Criei muitos pânicos, né, de cozinha. Vamos falar um pouquinho desse assunto. Você cria na nutrição. A Maria Eduarda uma vez chegou para mim, Jaque, eu não vou falar o nome, tá? Pode deixar. Pelo amor de Deus. Jaque, sabe aquele restaurante assim, 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 assim? Sei, Duda. Nunca vá na sua vida. Falei, por que, Duda? Porque tem comida estragada, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem aquilo. Assustador. É tenso. Aí eu falei, mas Duda, no Leblon não vai. É isso. Esse estágio foi assim, foi para eu aprender mesmo. Até quando a gente termina o estágio, a gente tem que fazer uma apresentação sobre esse estágio, né? O que a gente aprendeu, o que a gente aplicou. E aí eu fui muito sincera com a professora. Eu falei, olha... Não é assim. E ela falou, Duda, eu já tô com esse lugar há 2 semestres e ninguém nunca me falou nada. E o lugar já tá assim há muito tempo. Gente, esse episódio tá polêmico, não tá? E eu falei, não, eu tenho que ser sincera. Não tem como eu ir pra lá todo dia e fingir que lá tá uma limpeza só, que tá tudo perfeito, porque não tá. Eu vou ser sincera. Eu falei assim, nossa, eu vou tirar nota baixa, vou ter que fazer estágio de novo. E não, ela me deu um 10 assim. Obrigada pela sinceridade. E eu amei. Porque, assim, foi enriquecedor, eu aprendi, criei pânicos, como eu falei, mas foi mais uma das experiências que eu tive de estágio que me agregaram muito. Acho que o estágio, ele sempre é muito importante, ele sempre é muito agregador. E aí, na verdade, você tem que aproveitar a melhor oportunidade dentro daquilo que foi te dado, né? E agir exatamente como você fez, com ética. Exato. Então, acho que é mais importante não mentir, porque no estágio ninguém pede para você mentir, né? Então, não, e assim, é muito sincero mesmo. Essa experiência, no caso, ruim ali, né? Me faz pensar o que eu faria se fosse a minha responsabilidade ali, como é que eu aplicaria, o que eu mudaria. E acho que essa parte foi assim, para mim, mais... para eu entender mesmo que estava errado, sabe? Sei lá, carne congelada junto com gelo de bebidas. Não pode. Não pode. E, assim, eu sei que tá errado. Então, eu vi o erro, então eu sabia Escutou que tava você errado. aí, né? Carne congelada junto com gelo. Isso só pode no freezer de casa, gente. Quando tu põe lá no freezer de casa. Aquele sanguinho, assim, da carne. O sanguinho descendo no gelo? Não pode, né? Na nossa casa é tudo setorizadinho. Vamos combinar, né? Não, mas se a pessoa quiser em casa, ela pode. No restaurante mas não no pode. restaurante você não quer beber uma coquinha, né? Com carninha. Agora, vamos falar de money. Eu vou fazer igual meu filho. Money. Vamos falar de money. A gente, no episódio anterior, nós falamos sobre o momento Única Coisa, né?
Agora eu quero falar um momento única coisa de hábito financeiro. Qual é o hábito financeiro que você, Samara, teve que acha que foi assim fundamental para comprar o seu consultório? Gerência de finanças. Gerência de finanças significa que você sabe o que está entrando e sabe o que está saindo. Sim. Quando você tem um mapa do que você está recebendo e do que você tem de custo, você consegue gerenciar e fazer planos. Sim. Então, se eu estou ganhando menos, eu preciso trabalhar para ganhar mais. Se eu estou gastando muito, eu preciso trabalhar para gastar menos. E assim eu vou saber o que sobra e o que falta e vou conseguir traçar planos e metas para o futuro. Então, gerenciamento, planilha, visão, mapa do que está entrando, do que está saindo, todo mês. Você tem algum mapa, algum hábito? A pessoa tem organização. Algum hábito financeiro? No papel. Eu tenho, eu sou adepta já do planner, né? Eu falo muito sobre o planner. E uma das abas que tem nesse planner, assim, que já vem pronto, é a parte da finanças. Então, vem, assim, bem descrito, né? Quanto que entrou, quanto que saiu, contas, despesas fixas, despesas variáveis, e eu anoto tudo. Eu sou muito de anotar. Então, assim, eu tenho tudo anotadinho. Eu já faço dos 2 meses seguintes. Eu sou assim, eu gosto de ter tudo anotadinho. Gerência, né? Acaba sendo a mesma coisa. Meninas, eu acho que muita gente que está aqui assistindo a gente pode estar tentando abrir um negócio, ter um começo. E quando a gente pensa, Samara, na abertura de uma empresa, a gente tem uma série de custos, né? Você passou por isso. Na minha primeira eu não tinha ideia de tudo que eu ia ter que investir. Então, começa desde a contratação do contador, Sim. né? A abertura do CNPJ. E a gente, na verdade, tem que provisionar o anual, né? Porque é o custo anual. Por exemplo, você falou aqui uma coisa de contador. Você tem que lembrar que você vai pagar todo mês um valor X e no final do ano você tem 13º dele. Você tem um 13º do seu contador, exatamente. Então é anual, as provisões são sempre anuais. As provisões são sempre anuais. Então, assim, isso foi algo que, por mais que, por exemplo, eu fiz MBA em gestão empresarial na Fundação Getúlio Vargas, quando foi na hora do vamos ver mesmo, que foi um vucu-vucu danado, eu não tive, tá? Eu não tive. Eu tive coragem e tive muito trabalho e execução. E nas minhas segundas vezes de abertura de negócio, eu já fui mais centrada com relação a isso. Fala pra gente, Samara, quais foram os seus 3 principais investimentos que você fez no seu consultório novo, no Gold? Gold. É o Cafofo 4.0. Eu acho que o investimento foi a própria obra em si, que eu não economizei. Você pode falar quanto você gastou? Posso. Pode. Foi mais de 90 mil reais. Caramba. No final das contas, não foi essa a provisão. A provisão foi 60. Tá. Acabou custando 90. Então, você investiu numa arquiteta, você investiu num projeto, você investiu em conforto para o seu paciente. Sim. Gente, o consultório dela é belíssimo. Não, é ele muito é bonito. um consultório. Eu não investi nem 1/3 no primeiro. Sim. Né? Na verdade, até foi 1/3. Foi 1/3 no primeiro que era alugado. Tá. Esse que foi o meu mesmo. E assim, teve uma questão também que eu gastei muito mais porque ele foi executado no meio da pandemia. Sim. A gente começou, eu aprovei o projeto na semana anterior do 16 de março ali. Então, aquele fatídico 16 de março. Nossa. Então, eu aprovei o projeto na semana anterior. Então, depois dali que começou o babado. Sim. E eu tive que executar durante toda a pandemia. Então, assim, os preços de material de construção aumentaram muito. Sim. Demorou muito para eu me movimentar do consultório antigo para o novo. Então, eu fiquei pagando durante muito tempo Os dois. O financiamento e a locação. Locação. Então, isso eu também coloquei nos Você custos. estava preparada para isso? Não. Ninguém tá. Ninguém estava preparado para a pandemia. Então, assim, é muito difícil você ter um negócio próprio e estar preparado para a Sim, verdade. Então, eu acho que o meu investimento maior foi nessa parte. Acho que eu gastei muito além do que eu devia, mas não me arrependo, não. Tá lindo. Sim. E você já teve o payback? Você já teve o retorno desse investimento? Já tive o retorno. Mesmo nesses 2 anos de... Sim, quando a gente voltou para o consultório, a gente voltou quase que com força total. Legal. Então, quando voltou presencial, a gente voltou quase com força total. É. A única coisa que não voltou ainda é que eu viajava para atender. Eu viajava para Porto Velho, lá perto da Bolívia. Uhum. Lá em cima, do ladinho do Acre. Ia lá para Porto Velho para fazer atendimento, lá em Rondônia. E isso não voltou ainda, porque eu atendia muito atleta lá.
também sou nutricionista esportiva, então atendia muito atleta lá. E aí as corridas não voltaram ainda, Sim, né? ainda tá voltando, E aí eu não consigo viajar e as passagens aumentaram muito, então eu não sei nem se está sendo vantagem viajar hoje em dia para fazer atendimento lá. Porque aí eu tenho que aumentar o valor da minha consulta, tenho que botar o custo, né, de hospedagem. E antes eu conseguia, agora eu não sei, tem que refazer essa provisão. Mas os 3 maiores investimentos, eu acho que foi nisso, na própria obra em si. O mobiliário foi muito bem investido. E eu acho que tem uma coisa que a gente não para de investir nunca, que é o nosso estudo. Nunca, nunca. Assim, eu invisto muito em estudo. Você faz demonstração de resultados? DRE? Sim, faço. Faz. E você tem uma provisão ali para reinvestimento? Tenho. Legal. Tenho, sim. Legal. Gente, para quem não sabe sobre isso, isso é bem importante. É muito importante. Muito importante. Na verdade, a visão, para matar minha empresa daqui a 5 anos, eu tenho que ter isso muito bem determinado. Verdade. E, Duda, você pode me dizer 2 metas suas financeiras de curto e de longo prazo? 2 metas? Peguei. Me pegou muito. O outro assunto estava mais legal, Fala. Os assuntos polêmicos estavam mais legais. Olha, financeiro, eu acho quero comprar um carro, quero comprar uma balança de não sei o que, de curto e de longo prazo. De curto, eu acho que é minha pós, né? Primeiro quero fazer minha pós. E de longo prazo, o consultório. Sim. Né? Por que não? Por que não? Já foi. Vai ser. É isso. Existe uma crença limitante muito de que uma mulher de negócios, de que uma empreendedora não tem vida familiar, né? Existe muito essa crença de, você tem sucesso, mas, né, com certeza você não é uma boa esposa, você não é uma boa mãe e você não cuida da sua saúde. O que você acha disso? Bom, particularmente eu penso o seguinte, quando você dá atenção demais para uma coisa, uma outra coisa pode falhar. Sim. Então, assim, é muito difícil para a gente ter todos esses papéis, né? Exercer muito bem todos esses papéis. Nesse momento da carreira, como eu recomecei minha carreira, né, depois dos 30 anos, é um momento de muita atenção para ela. Eu só tenho agora. Sim. Daqui a 10 anos, eu vou estar com 47 anos. Sim. E aí vai todo mundo olhar para as nutricionistas que vão estar se formando próximo daquele ano, né? Sim. E daqui a 10 anos eu vou estar mais madura para o mercado. Então, o momento de atingir as minhas metas é agora. E aí existe uma conversa em família para que isso não atrapalhe os meus negócios e, ao mesmo tempo, a minha família compreenda um pouco da minha ausência. Perfeito. Não estou falando que é tudo muito perfeito, porque não é. É difícil pra caramba você dar conta de tudo. É bem difícil. E eu devo falhar bastante. Eu acho que eu falho mais como mãe e como esposa do que como profissional. Eu acho real, assim. Mas eu lido muito bem com isso, porque é uma escolha que eu estou fazendo. Sim. E não que eu vá ter tempo depois para ser uma boa esposa e uma boa mãe, não é isso. Mas eu acho que fica meio que acordado assim. Eu tento, então, aqueles dias que eu trabalho, tipo, de segunda a sexta, que são os dias que eu mais trabalho, eles são dedicados muito integralmente ao meu trabalho, e aos fins de semana eu tento não mexer nisso. Então, assim, eu não quero dar o meu telefone pessoal para os pacientes, eu não dou. Não mistura as coisas. Não misturo as coisas, porque eu preciso do tempo de qualidade com a minha família. Então, assim, eu não tenho muita quantidade de tempo com eles mesmo, não. Mas eu tenho bastante qualidade. Eu acho que é isso, tempo de qualidade com quem eu amo. Legal. Eu acho que seja um casamento, seja uma parceria comercial, seja uma amizade, os propósitos eles vão sendo sempre renegociados, né? E onde há diálogo, vamos sentar aqui, a minha vontade é essa. E aí, né? Lá em casa é assim, Marcela, isso, vamos fazer isso, eu vou falhar aqui. Olha que legal, foi dialogado, foi renegociado. Seja um casamento que for, tem que ser recontratado. O mesmo contrato não vai valer para o resto da vida. E eu acho que esse é um dos segredos da gente ser tão multitarefa, né? Que é exatamente isso que você falou. É aquela coisa de não é fácil mesmo. Não é muito mais fácil para quem está recém-formada começar a construir uma carreira do que quem já está mais velha com família pronta, né, para construir. É muito mais difícil para a gente, assim, pelo menos para nossa idade, né, do que a idade da Duda, que saiu da faculdade agora, não é casada, ainda não tem filhos. Né? Então, assim, ainda tem mais tempo para se dedicar para a carreira. Então, no meu caso, foi bem difícil. Aliás, a decisão de sair de uma carreira
que eu estava muito bem lá na indústria de petróleo e gás, e de voltar a ser, atender como nutricionista, gerou conflito familiar pesado, assim, Imagino. porque era trocar o certo pelo duvidoso. E eu não tive o apoio que eu precisava nesse momento, assim, foi difícil. E aí eu tive depois, de muita conversa, de mostrar, né, de dizer que eu não estava mais feliz. E aí teve, então, o apoio. Mas a decisão ali, aquela virada, ó, deu para mim, chega. Sim. Não tive aquele apoio inicial, porque é isso, né? Tipo, poxa, como é que você vai trocar o certo pelo duvidoso? A gente está aqui, você está ganhando X, você não ganha mal. E como é que você vai largar tudo para se aventurar na nutrição? E eu esperneava, não, porque se tudo der errado, eu vou virar fotógrafa de festa, que eu adoro uma foto. Eu vou virar o personal organizer, eu vou trabalhar com moda, tudo isso eu gosto. Eu vou cozinhar para as pessoas, de fome eu não morro. E é verdade. De fome eu não morro. Se eu não der certo como nutricionista, eu ia dar certo em outra coisa, pode ter certeza. Legal, é isso aí. Sem medo. Se der medo, vai com medo. Vai com medo mesmo. Se der medo, vai com medo mesmo. Outra coisa que eu queria falar com vocês, até inclusive, fica com a gente, o nosso terceiro episódio do Papo com Nutri, a gente vai falar sobre saúde integrativa. E eu vou trazer duas pessoas assim, ó, interessantíssimas para falar sobre isso. Mas eu gostaria de dar uma antecipada aqui e conversar com vocês. Como é que a Samara, que cuida da saúde do outro, cuida da sua saúde? Como é que a Duda, que estudou tanto sobre saúde, cuida da sua própria saúde? Olha, alimentação, primeira coisa que a gente muda, a gente acha que se alimenta bem. Quando a gente começa a estudar um pouco mais, a gente vê de maneira individualizada. Tá. Porque às vezes o que é bom para todo mundo não é bom para você. Às vezes uma coisa muito boa, ela só não é para você. Certo. Você tem que fazer isso mais, né, individual mesmo. Então, a alimentação, a academia, o treino, né, tá pago todo dia. E a minha suplementação, que também foi muito importante, principalmente pelo meu problema que eu falei no primeiro episódio, né? Sobre a minha SOP, que foi muito tratada com a suplementação, com a alimentação, com a mudança de estilo de vida. Legal. No meu caso, eu tenho uma amiga que diz que até que eu fico feliz de ir médico. Lembra que você falou? Gente, um dia eu falei com ela no telefone, aí eu falei assim, Samara, tá onde? Ela, nossa, tô muito feliz, tô muito feliz, tô muito feliz. Eu falei, cara, vai me dar uma notícia assim, né? Putz, ganha na Mega Sena. Gente, Acabei de ser da médica, adorei ela. acabei de sair da minha ginecologista, eu amei ela. Eu falei, nossa, era isso? Mas ela falou assim, você é engraçada, você gosta tanto de remédio. Eu falei, gente, mas é o meu momento de autocuidado, assim. Então, eu não vou muito a médicos, porque eu procuro as especialidades que eu realmente preciso em determinados momentos, mas eu gosto bastante dessa parte do autocuidado. A Samara Saudável, ela pratica atividade física todos os dias. Eu pratico bike e corrida com frequência. A Samara Saudável se alimenta muito bem. Às vezes pula algumas refeições e não prioriza, mas quando come com qualidade. Quando come não, gente, eu como todo dia. Pelo amor. Mas eu como com qualidade. Então isso é muito importante. Assim, eu não sou de comer muito, mas eu como muito bem. E a Samara Saudável precisa organizar o sono dela. Opa, concordo. É um problema. Ela precisa dormir mais cedo. Mas eu tomo minha suplementação muito bem. Faz o quê? Meu Glória Maria. A Glória Maria não toma Agora 95 me explica cápsulas. esse Glória Maria. Você não sabe? Não sei o que é essa Gente, história do Glória Maria. A Glória Maria é o seguinte... Não é da época Não é da época dela, dela. Samara. Esquece, é um Eu já sou baby. balzaca, gente. É. Tô aqui quase 40 anos já. Então, gente, a Glória Maria é uma apresentadora de televisão muito antiga. Antiga é feio falar que a pessoa é antiga, né? Mas a pessoa tá bastante tempo ela na tava Terra. Ela tá bastante tempo na Terra. ela é antiga, ela tá bastante tempo na Terra. E desde muito tempo, ainda quando começou esse papo de ortomolecular no Brasil, ela foi no médico ortomolecular, sei lá, e aí saiu uma reportagem de que ela tomava, sei lá, quantas cápsulas por dia. E aí isso, ela mesma fez essa declaração e toma, e aí tem até uma entrevista dela com o Jô Soares que fala que ela toma cerca de 90 cápsulas por dia. Obviamente eu não tomo 90 cápsulas por dia, mas eu devo tomar umas 20. Aí ela enche a mãozinha assim, faz aí assim, sempre Eu acho faz. Glória Maria fica fazendo Momento isso. Glória Maria. Fala, é o momento Glória Maria, porque estamos juntas, né? Na verdade, a Glória Maria é uma apresentadora e ela é muito enxuta para a idade que ela tem. Ó, tem gente aqui da produção que pode afinar. Ela é enxuta, não é? Ela é enxuta, não é? Então, Bonita. Eu quero ser igual a ela. Eu quero ser igual a ela. Ah, linda. E ela tem uma vantagem que eu não tenho. A Ela é pele dela negra. Então, ela não... Eu sou branquela azeda. Então, assim, eu vou envelhecer muito mais rápido do que ela.
Então, eu quero tomar tudo que eu posso para evitar o envelhecimento. Quero uma longevidade saudável. Então, eu, assim, além de cuidar da minha alimentação, da minha atividade física, eu tomo bastante suplemento, todos os que me cabem, prescritos por mim mesma. Gente, que delícia! Adorei. Esse papo vai dar o que falar. Esse papo vai dar o que falar. Vai ter bastante comentário. Aliás, a gente quer que os comentários aconteçam, né? Porque é a partir desses comentários que a gente vai fazer novos episódios. E a gente faz novos episódios e também descobre que pedacinho te tocou. Porque isso é tão gostoso da gente ver, né? Saber que pedacinho. Então, comenta aqui com a gente o que mais te tocou. E aí a gente entra no nosso último quadro do Papo com o Nutri, que é o de Bola com o Nutri, que você já conhece, que vocês já participaram, tá? Então, vamos lá. Ai, Deus. Agora eu vou inverter. Primeiro, Maria Eduarda. Ah, senhor. Dá tempo de eu pensar. Um livro que você estuda que não seja de nutrição. Um livro que eu estudo que não seja de nutrição. Tem um livro que eu li e já reli várias vezes, que é o A Descoberta das Bruxas. Na verdade, ele é uma trilogia, mas ele é fictício, assim, mas conta uma história muito interessante e eu gosto muito desse mundo, né? Então, fora da nutrição, tem a Duda Bruxinha por aí. É isso. Um hobby seu favorito, Duda? Cinema. Adoro cinema. Amo também. Amo cinema. Você vai sozinha no cinema? Vou sozinha. Também, Não de tenho boa. vergonha. Às vezes sobra um tempinho, tem que fazer alguma coisa no shopping e falo, vou assistir um filme. Ai, gente, eu queria Assisto ver um essa pessoa. filme. Não sobra tempinho nunca pra mim. Mas, recém-formada. Ó, eu Vai tenho trabalhar tempo. suas redes sociais. Vai trabalhar suas redes sociais. Se eu tivesse que te perguntar qual é a sua palavra do ano de 2022? Progresso. Progresso. Agora, para finalizar, uma frase de caminhoneiro. Não, uma frase de caminhoneiro não. Uma frase de... Como é que é o nome? Barra de caminhão. Para-choque de caminhão. Ai, senhor. Você sempre me pega numas perguntas. Aí já vou pensando Sou Jaque Vidal, amor. Meu nome não é bagunça, não. Já tô pensando nas minhas. Eu vou mudar a sua só de graça. Ah, não. Ah, mas eu quero Tem que ser o quê? Uma frase cômica, uma frase... Uma frase que você leva pra sua vida. Barra de caminhão é modo de falar. É. Uma coisa que meio que é um jargão da sua vida, É. vai. Essa eu não faço ideia. Tem uma frase minha que eu gosto... Minha não. Uma Sua, frase que eu li... seja- Foi o quê? Foi num evento nosso que eu li e aquela frase ficou na minha cabeça. Assim, eu sempre penso nela quando me perguntam uma frase. É, ter luz não é sobre brilhar, é sobre iluminar. Eu amo essa frase. Amo. Ela marcou, ficou no meu story, ficou no meu celular. Eu amo essa frase. É uma frase que me marcou, assim. Sabe? Me chamou muita Sim. atenção. Me prendeu. Sim. Então, se a Duda tiver um caminhão... Você não Já Ah, gente, aprendi. caminhão Eu qual é a já letra? quero, eu já Essa quero. pergunta tem que mudar. Tem que falar assim, se você tivesse um caminhão, Caminhão, qual qual a a frase? frase você ia botar no para-choque? Sá, um livro que você estuda além da nutrição. 12 lições da vida, de Jordan Peterson. Legal. 12 Anotem lições as para a dicas. vida. É. Muito bom esse livro. Um hobby favorito. Eu Ai, sei. você já sabe. Eu gosto de pedalar. E eu gosto de tomar espumante também. Pode ser hobby? Aliás, cadê Cadê o nosso? Gente, pelo amor de Deus. Esse Olha! episódio pode. Adorei. A gente ama pedalar, né? A gente Sá? ama pedalar. A gente fala pedalando, Olha né? isso. Uhul! Isso. Então tá, já vou. Calma aí, pessoal. Já vou aqui. Um hobby favorito, pedalar e tomar espumante. Sua palavra do ano. Atitude. Amo também. E sua palavra da vida. Eu não tenho uma palavra, mas eu acho que eu tenho... Tenho uma palavra. Eu ia falar não desistir, mas eu acho que é persistência. Perfeito. Você tem um caminhão. Qual é a frase? Na verdade, eu tenho uma que eu falei há pouco tempo, numa indignação, que eu tava nos stories ali enquanto eu tava gravando. E eu falei, enquanto a morte não chega, faça a sua parte. Opa! Num caminhão e excelente. Ia fazer Enquanto a todo morte mundo não refletir. chega, faça a sua parte. Eu falei assim, gente, eu não sei lá. Você sabe por que essa... Vou até olhar aqui pra câmera. A gente vai encerrar esse episódio com... Enquanto a Com morte na não frente. vem... Enquanto a morte não chega, faça a sua parte. Você sabe como é que surgiu isso? Ah, Uma paciente veio me perguntar em quanto tempo ela ia ter resultado. Primeira vez que ela veio, primeira vez que ela estava no consultório. oi, Jaque. É você? Oi, Jaqueline. Tipo, fui eu, você falando de mim. Mas ela veio perguntar e ela perguntou real, assim, foi uma consulta densa, quase 2h30 de consulta. Eu acho que eu te falei sobre esse assunto. E foi bem difícil, assim, ela me perguntou.
E aí eu falei, olha, eu não sei, porque eu não conheço você, eu não sei o seu engajamento, eu não sei quanto a gente vai conseguir mudar do seu comportamento, eu não sei o quanto você conseguiu absorver as coisas que eu te falei aqui. Então, eu não sei, eu ainda não conheço você. Mas eu tenho um conselho para te dar. Enquanto a morte não chega, faça a sua parte. Arrasou. Eu acho que ela tá fazendo, porque ela tá tendo um resultado bem bom. Arrasou. E ela tá bem longe de morrer, porque a bicha é jovem. Isso é nutrição comportamental. É nutrição comportamental. E é difícil você ter esses feelings, né? Assim, não é uma coisa. Não foi uma coisa que eu aprendi também da noite pro dia. Você ter essas respostas, assim, tipo. E eu falei, cara, eu não sei em quanto tempo. Mas vou te dar um conselho, né? Enquanto a morte não chega, faça a sua parte. Tá até na capa da minha agenda desse ano. Quando eu mandei fazer minha agenda, eu botei na capa. Adorei. E tá lá, Samara Plentes 2022. Perfeito. Bom, pessoal, foi ótimo. Foi muito Adorei, meninas. Quero agradecer imensamente o tempo de vocês, porque nosso tempo é algo mais valioso que a gente tem na vida. Eu acho que é o nosso bem maior. É o nosso bem maior. É o nosso bem maior. Então, para você que ainda não segue o Papo com Nutri, tá aqui, ó, o nosso arroba do Insta é @papo com Nutri. Para você que não me segue, eu sou @jaque.vidal. Passa os seus... @Nutri Samara Plentes, com Z no final. E o meu é @maria.eduarda.nutri. Então, espero que vocês tenham gostado muito do episódio de hoje. O nosso próximo episódio vai ser um papo também super agregador. Já estou ansiosa para receber as meninas. São todas mulheres, né? Tudo mulherada. Então, dá licença, porque agora a gente tem, né? Um brinde a fazer. Um brinde a fazer. Tchau, tchau. Tipo, vai todo mundo embora. Mentira. Ui, você... Tchau, tchau. Não, ele corta. A gente tem um brinde a fazer. Ele já corta você Ele filmando, corta, né? O negócio é gravado. Você tem... vermelha. Ao olho, Tchau, tchau. ao olho. Gente, o Marcelo trouxe sem a casinha. Isso aqui tem a chance de estourar à toa. Não posso fazer feio. Ai, meu Deus. Não faz feio, Samara. Eu não posso fazer feio. Eu não vou fazer barulho, não gosto. Furar o teto que, gente? Pelo amor de Deus. O mensageiro. Então, o mensageiro. você trouxe sem a gaiola, gente. A rolha solta sem a gaiola. Hashtag de cada Nutri. E o hashtag Dica da Nutri também não ficar fazendo barulho quando estoura champanhe, gente, que é falta de educação. É falta de educação, tá? Não, né? E tem a questão de perder a perlage. Fala, o que é perlage? Não tô sabendo essa parte. As não. bolinhas. Ah, ok. Os bubbles. Bubbles. Entendi. Que chique, A gente Fazer um conta, a adendo. gente Vamos me convidar conta. outras vezes? Óbvio. A gente conta da nossa viagem, não vamos contar, porque Não, a gente vai ter não só vamos contar. um episódio sobre isso. E eu acho que o negócio nem sai antes. O adendo é na Making Off. Samara Plentes dando dica de como estourar o champanhe. É mesmo, pode botar nos créditos depois. Né? Quando levanta as letras no final, né, direção? Ai, Sucesso! gente, que felicidade. Agora quem vai chorar sou eu. Agora chora. Agora chora, chora. Ai.